Olá pessoal, boa tarde ou boa noite, se vocês estiverem assistindo aqui. Observe o seguinte, primeiramente, olá, vou explicar aqui a vocês, fazer um review sobre o exercício avaliativo número 1. Vamos lá? Me acompanhe, por favor. Questão número 1. A questão número 1 me dá duas funções, a função f de x igual a 2x e a função g de x igual a 2 menos x. E ela pede para determinar, letra A, o valor de x para que esta equação aqui, de funções compostas, seja igual, ou seja, o membro esquerdo seja igual ao membro direito. Como é que a gente faz isso? Primeiramente, vamos montar as funções compostas, as respectivas funções compostas. Então, vamos lá. f de g de x. f de g de x. Ou seja, a função g de x está contida dentro da função f de x. Observe esse primeiro conceito aqui. A função f de x é 2x. No lugar de x, eu vou colocar a função g de x. Então, vai ficar 2 vezes função g de x, 2 menos x. Que é essa primeira parte aqui. Mais a função gf de x. Ou seja, no lugar do x aqui da minha função g, eu vou colocar minha função f. Que é exatamente o contrário dessa. Então, eu vou fazer 2, que é a função g de x. Vamos começar. 2 menos aqui x. Quem é x? É a minha função f de x. 2x. 2x. Igual a função f de x mais g de x, ou seja, uma função dentro dela mesma. Eu tenho a função f de 2x, no lugar de x eu vou colocar a mesma função, 2x. Vai ficar 2, no lugar de x eu coloco 2x, que é ela dentro dela mesma. É como aquelas bonequinhas russas, ela dentro dela mesma. Mais g de x, ou seja, minha função g é 2 menos x, no lugar de x eu vou colocar 2 menos x, 2 menos x, certo? Então, eu vou agora fazer a minha distributiva. 2 vezes 2, 4. 2 vezes menos x, menos 2x, mais, aqui temos, 2 menos 2x igual a 2 vezes 2, 4x, mais 2, eu coloco aqui, menos 2, menos por menos já mais x. Aqui tem mais 2 menos 2, eu já corto direto. E aqui eu vou fazer somar o que for igual. 4 mais 2, 6, menos 2x, menos 4x, igual a 4 mais x, 5x. Igual a 9, igual a... Pega esse 4x aqui, joga para o outro lado, para o mesmo membro direito. E eu faço a minha soma. 4x mais 5x, porque esse menos 4 veio para esse membro e ficou positivo. 4 mais 5, 9x, igual a 6, que ficou no membro esquerdo sozinho. Eu passo, isolando meu x, eu passo 9 dividindo, fica 9 sobre 6, 6 sobre 9. Dividindo, ou seja, simplificando a minha função, eu vou ter, dividindo por 3 em cima, fica 6 dividido por 3 dá 2, 9 dividido por 3 dá 3. Simplifiquei em cima e embaixo por 3. E a gente encerra aqui. Ou seja, meu x sendo igual a 2/3, garante que esta equação aqui da letra A seja verdade. O valor que der do lado direito vai ser igual ao valor que vai dar do lado esquerdo. E assim a função é válida. A igualdade é confirmada. Domínio, agora a letra B. Domínio e imagem dessa função. Função f de x, x mais 1, dividido por x menos 3. Observem, pessoal, que quando a gente pega uma função que tem uma divisão, ou seja, uma razão entre duas funções, uma divisão, vocês têm que atentar a uma coisa específica, as chamadas assíntotas. O que são assíntotas? São pontos de indeterminação, ou seja, é um ponto onde a minha função simplesmente deixa de existir. Observe, imagine que a minha caneta é o eixo X. Imaginemos um dos tipos de assíntotas se chama assíntotas verticais, ou seja, ela é paralela ao eixo Y. Imagine que esse lápis aqui seja a minha assíntota, é o ponto que a minha função não existe. Ou seja, eu venho aqui, minha função ela vem, quando chegar aqui neste ponto, uma reta imaginária, ela não consegue passar para o outro lado, ela não consegue cruzar essa linha imaginária, essa linha reta imaginária que é paralela ao eixo Y. O eixo Y aqui e essa linha aqui é paralela, certo? A função vem, chega aqui, para, e quando passa essa linha ela continua, ou seja, ela não consegue cruzar. Imagine um rio que você está aqui desse lado, mas não consegue cruzar para o outro porque não tem uma ponte. Imagine isso. A assíntota vertical é um rio sem ponte.
Você vem por um lado e não consegue passar. Quem vem por esse lado fica desse lado, quem vem por esse outro fica desse outro. Não consegue ultrapassar, certo? Como é que a gente determina as assíntotas horizontais, verticais? Olhando para o denominador, a forma mais simples. Observem aqui, x menos 3. Qual é a restrição existente aqui? X tem que ser diferente de zero. Logo, eu pego esse menos 3 e jogo para o outro lado aqui, ó. Domínio. Qual a restrição? X menos 3 tem que ser diferente de zero. Denominador não pode ser zero. Então, eu pego esse menos 3 e jogo para o lado direito. Fica x diferente de 3. Certo? Agora, logo, esse meu x, essa minha função, se eu fizer x igual a 3, ela vai me gerar uma reta assim, ó. Onde aqui nós temos aqui a função, imagina, novamente para não confundir vocês. A minha assíntota, ela vai chegar no 3 e vai ser colocada no 3 aqui, ó. Ou seja, vem minha função vem, ela passa perto, mas não encosta no x igual a 3. E ela vem do outro lado, passa perto, mas não encosta da função x igual a 3. Ou seja, não corta, fica a ideia do rio, cada um do seu lado. Então, o meu domínio, as assíntotas verticais, elas incidem, ou seja, prejudicam o domínio, geram um buraco no domínio. O domínio eu escrevo como domínio é igual a x pertencente aos reais, tal que x tem que ser diferente de 3. Ou seja, o único valor de x que a minha função não pode assumir é x igual a 3. Tirando os 3, qualquer valor que eu colocar na minha função, ela é válida, ela existe, certo? Mas lembre-se, assíntotas verticais incidem sobre o domínio. Assíntotas horizontais incidem sobre a imagem. Uma forma de pensar é o seguinte: as assíntotas verticais, elas cortam o x, então elas incidem sobre o x. E o x, o que é mesmo? É o domínio. As assíntotas horizontais, que a gente vai ver agora, cortam o eixo y. Então, e quem é que corresponde a y? A imagem, certo? Como explicar a vocês? A imagem, ela vai também sofrer a ação das assíntotas, mas assíntotas horizontais, ou seja, tem minha função f de x aqui, e a minha assíntota, ela vai vir assim, ó. Ela vai vir horizontal, ela vai cortar o eixo x, o eixo y. Agora aqui, imagine que essa caneta é o eixo y, e ela vai cortar assim, ó, o eixo y. Vem minha função, ela já não encostava no 3, agora ela não vai encostar no outro valor, nesse meu lado laranja. E a função para desse lado, ela vem aqui, passa perto da minha laranja, que é a minha assíntota horizontal, e passa perto da assíntota vertical e não cruza nenhuma das duas. São retas imaginárias que a minha função não corta. Agora vamos ver como é que a gente determina a assíntota horizontal. É um pouco mais complicada, vejam só. Determina as assíntotas horizontais. Como é que a gente faz? A gente calcula o limite do x tendendo ao infinito da minha função. Aí a gente vê qual é o valor que a minha função, onde é que está uma determinação, ou seja, onde é que está a minha assíntota. Vamos lá, vamos fazer limite de x tendendo a infinito de x mais 3 dividido por x menos 3. Uma forma bem prática de calcular é o seguinte: você isola o monômio de maior grau, ou seja, aqui é x elevado a 1, então ele vai ficar isolado aqui, e eu faço. E agora eu vou deixar em evidência, ou seja, como é que eu faço? X vezes 1 não é igual a x? X, eu tenho um mais aqui, que é mais, aqui é mais, x vezes 1 sobre x não vai dar, x vezes aqui é x sobre 3. Espera um momento. Esse aqui. Pronto, pessoal. Coloquei só um 3 aqui. Ó. Bom, não sabia que estava faltando alguma coisa. X vezes 1. X mais x vezes 3 sobre x. Aí eu multiplicando x vezes 3 sobre x, eu corto o x do numerador com x aqui do denominador. Aí fica simplesmente 3. Certo? Aí, eu faço a mesma coisa no denominador. Deixo o x em evidência. E aqui eu vou fatorar. X vezes 1, x, menos x vezes 3 sobre x vai dar menos 3.
Ou seja, eu simplesmente deixei o termo de maior grau em evidência. Se aqui tivesse um x ao cubo, seria o x ao cubo que estaria em evidência. Mas se aqui não tivesse já o x ao cubo, mas tivesse um x ao quadrado, o que é que eu fazia? Deixava o x ao quadrado aqui. O termo de maior grau eu vou colocar em evidência. Isso é uma forma mais simples de você calcular o limite. Agora eu vou fazer x sobre x não é igual a 1? É. Então já corto ele. X sobre x eu corto. Aí vai ficar igual a 1. Aqui eu coloquei 0 porque eu fiz o seguinte. Eu fiz limite de x tendendo ao infinito. Aí fica x sobre x. Quando eu tendo ao infinito, isso aqui vai dar 0. Mas pense por outro lado. X dividido por x, eu simplesmente corto. Pense assim que é mais fácil. Aí você vai ficar somente com 1 mais 3 sobre x, dividido por 1 menos 3 sobre x. Observe, quando eu pego um limite, uma dica. Quando eu tenho um limite de x tendendo ao infinito e eu tenho uma divisão que não tem a variável no expoente, no denominador, no numerador, e só no numerador, não, só no denominador e não no numerador, ou seja, tem 3 dividido por x. Aqui, multiplicando 3, não tem nenhum x. Então, eu posso dizer aqui, direto, que 3 dividido por x, quando x tende a infinito, é 0. Por quê? Porque imagine, quanto maior o meu x for aqui embaixo, mais a minha divisão como um todo vai ficar perto de 0. 3 dividido por 10 é 0,3. 3 dividido por 100 é 0,03. 3 dividido por 1000 é 0,0003. Observe, quanto mais eu aumento o x aqui de baixo, mais essa minha divisão se aproxima de 0. Então, eu digo que isso aqui tende a 0 e aqui tende a 0. Fica 1 sobre 1, que é igual a 1. Esse 1 é exatamente onde existe a minha restrição na imagem, ou seja, em y igual a 1, existe a minha assíntota. Minha função vem, não consegue cortar em y igual a 1, e vem a minha parte de baixo e não consegue cortar em y igual a 1. Ela não consegue cortar em y igual a 1, nem em x igual a 3. São as minhas duas indeterminações, assíntotas verticais e assíntotas horizontais. Horizontais cortam y e y é imagem. Função assíntotas verticais cortam x e x é domínio, certo? Aí eu escrevo imagem igual a x pertencendo aos reais, y pertencendo aos reais, tá ok? E y tem que ser diferente da minha assíntota, do valor da minha assíntota, que é 1. Aí a gente existe a minha função, certo? Vamos nós. Uma coisa interessante, vamos lá. 2. Determine o domínio. Determine o domínio dessas minhas seguintes funções. Nós temos h de x é igual a ln de x menos 2 menos 4. Observe que a indeterminação que reside nessa minha função é simplesmente o ln aqui. Lembre-se da propriedade dos logaritmos, daquelas aulas que a gente teve de pré-cálculo. O log de b na base a, quais são as chamadas condições de existência do logaritmo? É que o a da minha base seja maior do que 0 e diferente de 1. E o meu b, que é o meu logaritmando, seja maior do que 0. Então, isso aqui que está aqui dentro, esse x menos 2, tem que ser, que está no lugar do meu b, ele tem que ser maior do que 0. Essa é a minha restrição. Ficamos, portanto, com ln de x menos 2, tá ok. X menos 2 tem que ser maior do que 0, para esse limite existir. Então, eu pego esse menos 2, jogo para o outro lado, fica x maior do que 2. O domínio, portanto, que eu peço ao domínio, ele existe para todo x real que seja maior do que 2. Ou seja, para nenhum valor de x menor do que 2, esse meu domínio existe. Certo? E se pedisse a imagem? Aí você faria o seguinte, substituiria um valor maior do que 2 aqui e depois subtraria de 4. Faria, por exemplo, 2,001, por exemplo. Menos 2, e ficaria ln de 0,001. Aí você calcula na calculadora e esse valor você tiraria 4. Menos 4, faz esse valor menos 4. Daria um valor próximo do valor de mínimo dessa função. Aí você teria o valor de mínimo. Ou também poderia fazer isso aqui igual a 0. Se eu fizer isso aqui igual a 0, que é a forma mais correta, você faria ln de x menos 2 igual a menos 4 igual a 0. Você pegaria esse menos 4 e jogaria para o outro membro, ficaria ln de x menos 2 igual a 4. Aí eu calcularia como eu calculo na equação exponencial. Ficaria e sobre 4
igual a x menos 2. Mas só observe que ficaria mais complicado. Aí você teria que calcular, jogar um logaritmo dos dois lados. Essa forma que eu digo, colocar um valor um pouquinho maior do que 2, calcular na calculadora também daria certo. Mas ficamos nessa ideia aqui, que é pedido no simulado. Calcular só o domínio. Pensei em colocar uma função bem esquisita aqui para vocês, que é essa função aqui, g, que corresponde à letra B. G de x é igual a euleriano de raiz de x, raiz cúbica de x. Aí você pensa, meu Deus, como é que eu faço isso? Observe, não há nenhuma restrição, pois a raiz cúbica de x pode ser um número negativo, ou seja, x pode ser positivo ou negativo. Como assim? Pense, se fosse raiz quadrada de x, o meu x que está aqui dentro, ele teria que ser, por obrigação, positivo. Não só raiz quadrada, mas sim toda raiz de índice par. Ou seja, o índice, que é o índice? É esse valorzinho que está indicando o grau da minha raiz. Ou seja, raiz quadrada, o índice 2. Raiz cúbica, índice 4. Raiz quinta, o índice é 5. Se o índice for par, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e assim por diante, o que está aqui dentro do meu radical tem que ser maior do que zero. Tem que ser positivo, né? É positivo. Maior do que zero. Para que essa minha raiz exista. Agora, se ele for ímpar, como esse 3 aqui, tanto se o x for positivo como negativo, essa raiz vai existir. Se você não está compreendendo, faça raiz cúbica de menos 1. Aí você faça menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, que vai dar 1. Aí você faz o jogo sinal. Menos por menos, mais. Mais por menos, menos. Aí dá menos 1. Raiz cúbica de menos 1 é menos 1. Ou seja, uma raiz negativa que dá um valor negativo. Tá certo? E qualquer valor que você colocar aqui no expoente, essa função aqui vai existir, porque o euleriano é um valor. Se aqui o expoente der um número negativo, o que acontece? Se der positivo, fica o euleriano positivo, e se for negativo, fica menos x, por exemplo. Ficaria 1 sobre o euleriano a x. Também existe. Ou seja, essa minha função, por mais esquisita que pareça, ela não tem nenhuma determinação. Ela vai existir para todo x real. Entenderam? Pronto. Questão 3. Vamos verificar essa função. Essa questão aqui gerou um pouquinho de dúvida, pessoal, porque eu errei uma coisa aqui. Eu igualei elas, eu disse para vocês igualarem elas. De fato, ela existe um ponto que eu consigo igualar as duas e ela dá um valor. Só que o método é bem complicado. Eu confesso que eu não consegui fazer, sendo igualando ela, porque o método eu utilizei até um método mais uma função diferente, que é a função W de Alembert, que ela trata de resolver problemas desse tipo, mas só que mesmo assim ela não deu certo. A função da Alembert só dava certo, mesmo a função da Alembert, se aqui fosse em vez de 3 elevado a x, fosse 3x, aí ela dava. A função da Alembert, a função W de Alembert, que é a função que vocês não vê no curso de cálculo 1, certo? Pelo menos não da economia. Mas eu modifiquei, eu vou pedir agora que vocês verifiquem se as funções f de x e g de x se anulam no mesmo ponto. O que significa se anulam no mesmo ponto? Eu quero, por exemplo, saber se elas se zeram no mesmo ponto, ou seja, o que eu faço? Faço a função f de x igual a log de 1/3 de 2x igual a zero. Aí eu faço como eu calculo uma função exponencial. Eu faço 1/3 que eleva a 0 igual ao logaritmano, que é 2x. Então fica 1/3 elevado a 0 igual a 2x, que é uma propriedade do logaritmo. Que é assim que se resolve. Fica 1/3 elevado a 0, qualquer valor elevado a 0 é igual a 1, igual a 2x. Aí eu pego esse 2, passo dividindo, fica 1 sobre 2, que é igual a meu x. Então meu x, quando y é igual a 0, o meu x é igual ao meio. Agora vamos ver se a outra função também é desse jeito. Se quando eu fizer y igual a 0, o meu x vai ser igual ao meio. Se for, beleza. Se não for, eu coloquei. As funções não zeram, não se anulam no mesmo ponto. Pronto. Fazemos 3 elevado a x, que é a minha função g de x, igual a 0. Observem que isso é impossível. Não consigo elevar um número e ele dá 0. Se x aqui fosse 3 elevado a 0, por exemplo, daria 1. O menor número que eu consigo fazer uma equação exponencial, ela ser possível, é 1. Porque eu teria essa função elevada a 0. Elevada a 0 daria 1.
marquei é zero. Não existe nenhum valor que eu possa levar a uma função exponencial que dê zero. Mas se você pensar, mas se eu levar um número negativo, positivo não dá zero, dá igual a 1. E se eu fizer um número negativo, você teria que fazer 1 sobre 3 elevado a esse número. Aí ficaria positivo da mesma forma. Aí ficaria um número, mesmo que muito próximo de zero, não daria zero. Então isso aqui nós temos que essa função aqui é impossível. Então, eu escrevo que logo as funções não se anulam no mesmo ponto. Pronto. Se aparecer uma função desse tipo na prova, uma equação desse tipo, ela não vai pedir mais do que isso. Pela experiência das provas passadas. Questão 4. Resolva o seguinte limite. Limite de x tendendo a menos 2 da função x ao cubo menos 3x mais 2 dividido por x ao quadrado menos 4x. O que eu vou fazer aqui? Observe que eu vou fatorar essa minha função, primeiramente. Aqui embaixo é um produto da diferença de dois termos, ou seja, um produto da soma pela diferença, que é aquela que tem o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, que eu posso quebrar em qual é a raiz quadrada de x? X. Qual é a raiz quadrada de 4? 2. Então eu faço x mais 2 e x menos 2, que é um produto da diferença de dois termos, da soma pela diferença de dois termos. Eu quebrei essa parte de baixo do denominador nessa função aqui, porque isso é um produto notável aqui embaixo. É por isso a importância que eu disse a vocês lá atrás de estudar polinômios, porque o polinômio é a chave do cálculo, principalmente do limite, e mais na frente da integral. Aqui esse numerador, eu vou tentar fatorar ele. Para quem observou, tem uma visão mais avançada, ele também é um produto notável. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer x, vou dividir essa minha função aqui, fazer assim, x mais 2, que multiplica x ao quadrado menos 2x mais 1, menos x mais 1. Você me pergunta como eu cheguei nesse numerador? É simples. Observe. Eu calculei, você pode fazer o seguinte, eu quero anular, a minha ideia é anular uma parte aqui, ó, do numerador com o denominador para resolver essa minha restrição. Porque qual é a restrição? Quando eu faço limite igual a menos 2, fica menos 2 ao quadrado, dá 4. 4 menos 4 é 0. Eu quero tirar uma parte desse meu denominador. Essa é a minha ideia. Então eu vou tentar dividir essa minha função pelo meu denominador. Eu posso dividir do jeito que está aqui, mas a forma mais simples é dividir assim. Dividir essa parte aqui de cima com um pedacinho desse aqui, o denominador. Certo? Qual eu vou escolher? Eu vou dividir primeiramente com x mais 2. Que está primeiro aqui, mas não porque o resto está aqui, mas é porque é o primeiro que aparece. Depois, se desse errado, eu tentaria com esse. Se não desse nenhum dos dois, é porque essa minha função não poderia ser dividida por essa. Aí eu aplicaria o L'Hopital, se desse um resultado 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Então o que a gente tem? Faço 3x ao cubo menos 3x mais 2 dividido por x mais 2. Aquela velha fórmula de divisão longa. Divido o primeiro pelo o maior grau de 1 dividido pelo maior grau de outro. Vou pegar aqui um papel aqui para mostrar a vocês como é a lógica. Vamos lá. Só para dar uma noção a vocês. X ao cubo menos 3x mais 2 dividido por, qual o primeiro termo? X mais 2. Se ele não desse, eu tentaria o outro, x menos 2. Então vamos lá. Fica um pouco ruim para escrever, mas vamos ver. O termo de maior grau desse dividido pelo termo de maior grau desse. Então, x ao cubo dividido por x vai dar x ao quadrado. X ao quadrado eu multiplico aqui todo logo. Aí fica x ao quadrado vezes 2. 2x ao quadrado. Parênteses, um menos e um tracinho aqui, como eu ensinei a vocês. X ao quadrado mais x ao quadrado vezes x, x ao cubo. Com o menos que está aqui fora, eu vou inverter os sinais. Aí fica menos 3x, que eu corto com 3x, e menos 2x ao quadrado dividido por menos 3x. Como eu não posso somar, porque aqui é x e aqui é x ao quadrado, eu vou simplesmente baixar. Fica menos 2x ao quadrado, menos 3x, menos 3x. Agora, eu vou dividir esse termo daqui com o termo de maior grau daqui, que é o x. O que eu faço? Como é que eu divido? Menos 2x ao quadrado. Você faz
1. Eu faço menos 2x. Eu faço menos 2x vezes 2, dá menos 4x. Parênteses, um menos aqui, nunca esqueça desse logaritmo, parênteses e um menos aqui. E eu faço menos 2x vezes x dá menos 2x ao quadrado. Esse menos aqui fora garante que eu vou inverter esses sinais aqui dentro. Os sinais eu faço menos por menos, mais, eu corto menos 2x ao quadrado com mais 2x ao quadrado. Ficaria x, menos por menos dá mais, ficaria menos 3x mais 4x, que ficaria 1x. Mais 2, que é a minha função aqui abaixo. E você observa que essa função é igual a essa, então a resposta aqui vai ser 1. Porque uma vez essa função vai dar essa função, ficaria x mais 2, menos aqui ficaria 0, resto 0. Então a minha função é a divisão exata. Esta função que está aqui é exatamente a função que eu coloquei aqui. Essa função vezes essa vai dar essa aqui. Porque essa função foi a que eu dividi por essa. Essa vezes essa vai dar essa função aqui. É como se eu dividisse, por exemplo, 9 dividido por 3. Sempre lembra quando for fazer uma divisão de frações, você imaginar como se fosse fazer uma divisão entre números. 9 dividido por 3 é 3. 3 vezes 3, 9. 9 menos 9 é 0. Esse vezes esse vai dar igual a esse. É exatamente o que eu fiz. Esse vezes esse vai dar igual a esse. Certo? Essa função aqui vezes essa vai dar igual a essa. Da mesma forma que 3 vezes 3 vai dar 9. E 9 dividido por 3 é 3. Observe, do mesmo jeito que eu faço uma divisão simples, eu faço uma divisão de polinômios. Certo? Logo, agora eu consigo fazer anular. Aqui eu cortar x mais 2 com x menos 2, porque estou multiplicando os dois. E ficar simplesmente com x ao quadrado menos 2x mais 1. E ficar com x menos 2. Observe a proporção. X ao quadrado menos 2x mais 1. Isso me parece uma proporção. E na verdade é a proporção de um quadrado perfeito. E que tipo de quadrado perfeito? Observe o primeiro sinal. É um menos. Então o quadrado é a diferença de dois termos. Então é x menos 1 ao quadrado. Isso eu não preciso dividir, porque eu sei que isso aqui é um produto notável. Pela proporção. 1, 2, 1. Observe, eu fico raiz quadrada de x, x. Raiz quadrada de 1 é 1. E aqui no meio eu garanto porque eu faço duas menos, pelo menos aqui, menos duas vezes o primeiro, 2x, vezes o segundo, vezes 1. Dá menos 2x. Então se faz quadrado do primeiro, menos, porque aqui é um menos, aqui o primeiro é menos. Duas vezes o primeiro, 2x, vezes o segundo, vezes 1, dá menos 2x. Mais o quadrado do segundo. O quadrado de menos 1 é 1. Então, isso aqui é igual a isso. Aí logo eu faço isso aqui, ó. Substituo. Reescrevo o limite. No limite de x tendendo a menos 2, fica no lugar de x aqui eu coloco 2, fica menos 2 na verdade, fica menos 2 menos 1 ao quadrado, que vai dar 9. E aqui, menos 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Aí o sinal de menos eu coloco aqui em cima. Fica 9 dividido por 4. E o menos eu coloco aqui em cima. O menos estava aqui embaixo, o menos 4 eu coloco para cima. Certo, pessoal? Simples assim. Pulemos agora para a questão 5. Questão 5. Veremos, pessoal, como se aplica o L'Hopital. Mas deixaremos isso aqui para o próximo vídeo. Postarei logo em seguida, certo?